boa noite, Guilherme. Seja muito bem-vindo. Você está me Boa ouvindo noite. bem? Ah, então tá bom. Hoje Tô nós sim. vamos aproveitar, né, Guilherme, que segunda-feira foi o Dia da Árvore, e aí a gente quis trazer essa conversa sobre educação ambiental, que é tão importante e pouco falada, né, gente? Então, a gente está muito feliz de receber o Guilherme aqui. O Guilherme é um seguidor nosso, e eu queria te pedir para que você se apresentasse, falasse, né, um pouquinho da sua formação, da sua relação com esse tema, enfim. Pode se apresentar. Mano. Boa noite, Amali. Quero, em primeiro lugar, agradecer, né, a você, ao Pedro, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para trocar essa ideia. A gente te Eu agradece. sou licenciado em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Sudeste de Minas, né? Sou membro do Centro de Estudos em Ecologia Urbana e Educação Ambiental Crítica, né, aqui do campus Barbacena. E sim, o meu contato com a educação ambiental, ele começou já assim ao longo da minha trajetória acadêmica, ao longo da minha graduação, assim, muito por conta própria, sabe? Assim, de buscar por fora, sabe? Porque na formação mesmo, assim, na grade do curso mesmo, ainda é Uhum. muito secundarizado, né? Ainda é um que muitas vezes não recebe a É, devida no curso de atenção. pedagogia também, quando a gente resolveu fazer a live, eu fiquei pensando, eu fiz um projeto de extensão e aí eu dei aula de educação ambiental, sabe? Numa instituição de contraturno, num bairro bem precário aqui de Viçosa. E eu fiquei pensando que eu só tive contato assim com esse assunto, assim. A gente tinha a disciplina de ciências, né? Porque pedagogo é apto a ensinar ciências no Fundamental 1, né? Mas não foi um contato muito raso, assim. E aí a gente viu como é importante, né, trazer esse tema para discussão. E no meu curso também, assim, tive muitas matérias da licenciatura, né, disciplinas da educação, da pedagogia, mas educação ambiental mesmo, assim, era uma optativa, era Que é duas o dia aulinhas que na ninguém semana, na quer, né? sexta-feira, então, assim, exatamente. E aí eu tive muito mais contato pesquisando por fora, e aí participei Uhum. de um evento acadêmico, né, de um EPEA, um Encontro de Educação Ambiental na FJF, e foi aí que eu fui descobrindo mais sobre essa área, tendo mais contato e, Ai, que e me bom. encontrei É assim importante a gente nessa ter gente área, igual né? você que toma a iniciativa de ir, né? Bom, então vamos começar a nossa conversa, Guilherme. A gente queria, já falei, né, eu e o Pedro, a gente está muito feliz de te ter aqui. Aí eu queria começar te pedindo para dar uma contextualizada, assim, porque, né, educação ambiental, o que que é educação ambiental? Uhum. Pois é, né, Amelie? Educação ambiental, ela é uma coisa que muitas vezes a gente pensa que é uma coisa homogênea, ou mesmo que a gente pensa que é uma coisa que se relaciona mais Uhum, com a biologia, com a geografia, de repente, mas ela é uma área interdisciplinar, né? Então, quer dizer, a educação ambiental, né, é o que você falou, né? Você cursou pedagogia e deu aula de educação ambiental, né? Um professor uhum, de matemática, ele pode trabalhar a educação ambiental, um professor de português, você tem várias possibilidades, você tem um leque muito grande, né? E a educação ambiental também, ela não é uma área assim, uhum, homogênea, uma coisa una, né? Assim como na educação, por exemplo, a gente tem várias vertentes, várias perspectivas, né? Várias abordagens diferentes, uhum, dentro da educação ambiental a gente também tem, né? Dentro da educação ambiental, a gente pode caracterizar assim, três macroeixos, né? Três vertentes principais, né? Que é a educação ambiental conservadora, a educação ambiental pragmática e a educação uhum, ambiental crítica ou transformadora, né? Que elas perspectivas diferentes, abordagens diferentes sobre
os problemas ambientais, né, sobre Uhum. a questão Não, então tá ambiental bom. no modo Então, geral, né? assim, você já deu uma contextualizada, né? Que tem esses três macros. Aí eu queria só lembrar para o pessoal que está assistindo que tem a caixinha de perguntas. Pode perguntar que a gente, ao longo da conversa, vai colocando aqui. E aí, quando a gente fala em educação ambiental, parece muito amplo, né, Guilherme? Assim, pode entrar várias coisas. O que que é na Uhum, prática? Quais são esses eixos? Você falou dos três, eu queria que você falasse um pouquinho de cada um. uhum. Então, a educação ambiental, no geral, assim, a primeira coisa que vem à nossa mente, né, são aquelas Uhum. coisas assim, de reciclagem, Hortinha. fechar a torneira para Aham. economizar água, hortinha. Na verdade, Uhum. ela vai muito além disso, né? Caracteriza e diferencia esses três macro-eixos, né? Justamente, né? A educação ambiental conservadora, ela vai trazer justamente essa perspectiva ela vai trazer uma abordagem, né, mais superficial assim da questão ambiental e vai colocar as soluções muito no campo das ações individuais, das iniciativas assim é, de, Uhum. de consciência individual, né? Então é muito essa coisa, você vai lavar seu carro, Uhum. não vai lavar com a mangueira, lava com balde, fecha a torneira para lavar a mão, gasta menos tempo no banho. E a educação ambiental pragmática, ela vai trazer uma visão Uhum. muito do desenvolvimento sustentável, né? Então, ela vai trazer muito a questão assim, de uma adequação do modelo socioeconômico, do modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje, para ter um desenvolvimento sustentável, né? Então, ela vai pautar muito, por exemplo, a questão assim de aliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, aquela ideia, né, de empresas que desenvolvem ações ambientais e tal. E a educação ambiental crítica ela já vai vir dizendo que, olha, essa crise ambiental que a gente vive, ela é estrutural, ela tem um motivo, ela está relacionada à raiz disso tudo, desse modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje. Né? Então, se ela é algo estrutural, você não consegue solucionar a partir de ações individuais, né? Porque, por exemplo, né, enquanto você está lá fechando a sua torneira para lavar a mão, está gastando menos tempo no banho para economizar água, o agronegócio está respondendo por Uhum. 60% do consumo de água no Brasil, né? Então, da mesma forma, assim, a educação ambiental crítica ela traz muitos questionamentos também do que é desenvolvimento sustentável, né? Qual desenvolvimento sustentável a gente quer? Porque, assim, se a gente pensa nessa lógica, né, de empresas e tal, a gente não está gerando um compromisso com o meio ambiente, porque a empresa é, ela não vai assim, na minha visão, né, ela não vai promover ações ambientais Uhum. porque ela é boazinha, porque ela se importa com a preservação da Amazônia, ela vai fazer isso porque vai ser interessante para ela, né? Por exemplo, a gente tem a questão da captação dos créditos de carbono, né? Que a empresa desenvolve ações ambientais e, como uma contrapartida, ela recebe isenção ali de impostos. Então, Uhum. assim, ela está olhando ainda o econômico. Então, você não está gerando uma mudança de consciência em relação ao meio ambiente. Você está simplesmente, Aham. né, juntando a É, fome com a é vontade de bom para comer. os dois, Né? né? Assim. Então, a educação ambiental ela vai trazer justamente isso, assim, que você tem que ir na Aham. raiz do problema, né? Então, como você pensar uma solução para esses problemas sem pensar também uma mudança de paradigma mesmo, né? De uma lógica de desenvolvimento e de uma lógica Uhum. de E relação do ser esse humano com último a eixo natureza, né? tá mais do que na moda, né, Guilherme? A gente tem ligado o jornal, tá até difícil de assistir jornal, porque, né, tem tido muita coisa triste aí. Olha, o Pedro mandou uma pergunta aqui, que é a seguinte: eu queria saber mais do envolvimento do Piva, gente, porque tá muito íntimo, com a questão ambiental. De onde veio esse seu interesse? Olha, essa é uma pergunta Difícil, né? muito interessante, assim, porque difícil, porque assim, desde muito novo, assim, eu tive uma relação próxima com a natureza, com o verde, com
né, com a mata, enfim, né, roça e tal. E, né, ao longo do tempo, assim, isso foi me trazendo uma necessidade de fazer alguma coisa diante Uhum. do que eu estava vendo, né? Porque assim, essa crise ambiental, por mais que a gente agora fique muito indignado com o que vem acontecendo agora, com esse desmonte da política Não. ambiental por parte do governo, ela não começa agora, né? Essa crise ambiental é parte de uma crise econômica, de uma crise do sistema capitalista, né? E a gente vem vendo que, assim, né? Por exemplo, a gente tem agora essas ações nesse governo de desmonte dos órgãos ambientais e de legalização de práticas criminosas, né? De grilagem, etc. Mas a gente vai lembrar, por exemplo, que lá no segundo governo Dilma já teve, né? A aprovação do novo Código Florestal, que apresentou um retrocesso nesse sentido da preservação, a própria construção da usina de Belo Monte, que além dos impactos ambientais, teve um impacto ali Social, né? sobre comunidades indígenas, né, que estavam na região, exatamente. A educação ambiental crítica, ela traz justamente isso, né, de você pensar a questão ambiental não simplesmente como uma questão da ecologia, né, mas levando em conta todos esses elementos que permeiam, né, a questão do meio ambiente, né, porque, né, por exemplo, se a gente pensa uma praça, assim, uma praça abandonada, acumulando mato, acumulando lixo, trazendo doenças para a população daquele local, né, isso não traz só consequências Uhum. na qualidade de vida, na saúde, né, e na questão do meio ambiente. Né, isso traz consequências de lazer, né, que as pessoas vão deixar de ocupar aquela praça, até de segurança, né, que Mato de repente aquela Alto. praça é mal iluminada, gera insegurança. Exatamente, gera insegurança para a população. Então, assim, é uma questão Uhum. muito mais complexa, né, do que simplesmente a gente analisar como esses fenômenos, né, como uma coisa isolada, assim, né? A educação ambiental crítica, ela traz essa Uhum. visão mais E integrada, né, mais a gente tem que complexa entender também, né, para Guilherme, que essa quando a questão. gente fala de educação ambiental, não é só a floresta que a gente está falando, né? É uma coisa muito maior, é a vida em sociedade mesmo, né? E aí a gente tem. Ai, meu Deus, perdi os Sim. comentários aqui. O Pedro também falou que a palavra da nossa. A gente toda semana posta uma palavra, né? E a palavra dessa semana foi sustentabilidade, justamente para a Uhum. gente, né, seguir essa linha. E aí o Pedro queria saber o que que você entende por sustentabilidade, sobre esse conceito, né? Então, por sustentabilidade, eu entendo que a gente tem uma nova lógica assim, de desenvolvimento, né, que a gente gere o Uhum. mínimo de impacto possível, né, porque, claro, se você gerar zero de impacto, É. é impossível, né, não tem como, mas você pode ser mais incisivo para mitigar isso, né, porque a gente vê, por exemplo, os povos indígenas, eles desde sempre causaram algum impacto ambiental, né, só que era um impacto muito mais Brando. Aham. razoável, mas, exatamente. Né? E o que a gente tem visto, né, é justamente assim, uma aceleração cada vez maior disso. Né? Não só assim, por essa questão institucional que a gente tem agora de desmonte da política ambiental e etc., mas assim, pela própria lógica de desenvolvimento econômico que se tem hoje. Né? Porque hoje se tem uma necessidade de. A gente hoje vive num modelo de desenvolvimento econômico onde se Uhum. precisa de cada vez mais matéria-prima, onde se precisa expandir cada vez mais a fronteira agrícola, né? Então, como que você concilia isso com a preservação Uhum. do meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, né? E é essa crítica que a educação ambiental crítica traz, né, para essa lógica de desenvolvimento sustentável dentro desse modelo, né, uma adequação. Porque, por exemplo, eu posso inclusive Uhum. citar um exemplo prático disso, né, que a gente vê aí entrou muito em voga agora, né, diante desse debate do desmatamento, a questão do Fundo Amazônia, né, que é um fundo ali para desenvolver ações de preservação da Amazônia e tal, de combate à degradação. E alguns dos principais acionistas, investidores desse fundo,
né? São, por exemplo, a Alemanha, a Noruega, e assim, há alguns anos atrás, né, salvo engano, Uhum. em 2017, né, mais ou menos, se descobriu que descobriram os dutos clandestinos que estavam jogando rejeito de minério na bacia do Rio Amazonas. E esses dutos eram de uma mineradora norueguesa, da qual o Estado norueguês, o governo norueguês, é o principal acionista. Né? Então, quer dizer, perante os olhos da comunidade internacional, a Noruega está Só para muito inglês preocupada com a ver, né? preservação da Amazônia. Mas por baixo dos panos, o que ela está preocupada, na verdade, Uhum. é em ela mesma É explorar muito aquilo. Né? complicado e a gente vai conversando sobre, a gente vai vendo como tem desdobramentos, né? O João falou aqui que essa página só traz cruzeirenses ilustres, apesar deles serem cruzeirenses, eles são muito gente boas, viu, gente? Achei um absurdo esse comentário. E aí o João Guilherme fala assim também, ó, criar uma consciência ambiental é também desmontar mitos e tocar na ferida do que não gostam tanto de falar. O agro não é pop, adorei. E é realmente, né? Porque assim, a gente vê muito o senso comum, né, das pessoas sempre usando senso comum para, né, enfim, para justificar as coisas. Mas então vamos para frente que o Pedro só fez pergunta difícil. Gente, continuem perguntando aí pro Guilherme. E aí já, então, claro, fica à vontade. Só fazer um gancho antes, nesse comentário do João, é porque essa é uma questão muito importante, né? Porque um dos grandes desafios que a gente ainda tem na educação ambiental, assim, para além de Uhum, efetivar políticas públicas, né? Porque assim, o problema que acontece com a educação ambiental é um problema que acontece com praticamente tudo no Brasil, uhum, né? Quando se fala de legislação, que no papel é muito bonitinho, está na uhum, Constituição, está regulamentado na LDB, nos PCNs, mas na prática, assim, ainda é muito restrito, assim, ainda não está enraizada na educação básica, né? Ainda é um desafio grande que a gente tem, né? Muitas vezes o que a gente vê é justamente isso, assim, é um projeto de iniciação científica ou de extensão da faculdade que vai lá, faz uma pesquisa ali por um determinado período e depois pronto, sabe? Não, e vai. não mantém Desculpa, pode aquele continuar. vínculo, né? E nesse sentido, a gente vê muito na educação ambiental, nas pesquisas em educação ambiental, que é uma coisa que o Paulo Freire traz muito, né? De você trabalhar uma Uhum, educação a partir do contexto que o aluno está vivenciando. É, a gente vê pesquisas na educação ambiental né, de projetos de educação e de preservação ambiental com comunidades tradicionais, com ribeirinhos, pescadores, quilombolas, indígenas, né, onde você não simplesmente chega para eles e fala, olha, você tem que preservar, né, mas você, em vez disso, você arma eles, né, você emancipa eles e empodera como uhum, agentes políticos de transformação na uhum. sociedade, na comunidade deles, né? Então, você consegue envolver essas pessoas no criar uma sensação de pertencimento e de relação, né? Porque o grande desafio, na verdade, é esse, de a gente criar essa relação de que a Uhum. espécie humana ela é parte desse sistema todo que depende de várias relações muito complexas entre todas as partes desse todo, né? E que a gente também tem um impacto nisso e que a gente sente também, né? É, A contrapartida, né? Então, a questão é essa, né? Que é um debate, inclusive, que a gente tem muito na biologia, quando a gente fala de uhum. conservação ou preservação, porque tem uma conservação muito de, né? Você cria uma reserva ali, uma reserva ambiental que ninguém pode entrar, você isola a natureza ali e tá, você está preservando a natureza que está ali, mas você não está criando essa mudança de relação, né, entre o ser E às humano vezes a e, gente tem e a essa ideia de natureza, que o né? homem está no topo da cadeia, nananã, mas até os insetos, as pequenas coisas fazem muita diferença na vida que a gente leva, né? Assim, e você falando de Paulo Freire, eu fiquei pensando como que a educação ambiental podia ser um aliado dos professores na EJA, porque grande parte do público, né, que está na EJA são pessoas do campo. E aí, você também falando, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente tem escolas de rural, né? Escola rural, que é rural só porque está na zona rural, não necessariamente tem coisas e projetos que poderiam ser tão, né?
tão trabalhadas nesse sentido, né? É muito, muito, muito interessante isso. Uma coisa que passa toda uma questão Uhum, estrutural mesmo da educação, né? Que não é uma questão assim, um PPP de uma escola, né? Mas que vai muito além, né? De uma política de Estado mesmo em relação à educação, né? Por exemplo, uma política municipal de educação, um plano municipal de educação que, que pense a educação ambiental enquanto um eixo, uhum. né, importante, Nossa, com faz uma certeza. diferença Eu que muito defendo grande muitas metodologias nesse. ativas, eu fico pensando o tanto de projeto interdisciplinar que a gente podia trabalhar com isso, é o que você falou, né? Não é um assunto da biologia. Nossa, dá para fazer muita coisa interessante. É. E você estava falando isso, né? O que eu acho também que falta, você estava falando dos documentos e tal, mas falta muito esse olhar na formação dos professores. Você é da biologia. E você teve contato por um projeto. Eu sou da pedagogia, eu tive um contato porque uma professora me convidou para um projeto. Então, assim, parte muito também da vontade dos nossos professores, né? E isso tinha que estar mais, né, nas ementas, disciplinas que não são optativas, que são obrigatórias, né? Enfim. Com certeza, passa muito também por isso, né, da formação de professores, né? Outro desafio grande que a gente tem, assim. E eu, né, fui num evento de pesquisa em educação ambiental que, assim, tinha gente da várias áreas, assim, engenharia, Uhum. sabe? De áreas que você pensaria, nossa, assim, naquela visão que a gente tem, né? Que a gente é incutida, assim, a gente pensa, nossa, mas nunca imaginaria Aham. uma pessoa Que tem a desse ver curso, com dessa isso, área, né? num É. E educação. aí o João comentou aqui, Guilherme, muito interessante isso. Às vezes parece que para preservar uma mata precisa isolá-la, mas o homem também pode e deve ter relação com essa natureza, né? Tem que pensar as formas disso. E é o que você falou, né? Bom, Com certeza. então, já a gente já falou um pouquinho disso, mas assim, o que que você acha que é a importância da gente trazer educação ambiental para a educação básica? Porque, assim, eu fico vendo que talvez isso seja sustentabilidade, essa questão que você já falou das empresas, né? E de todos os eixos que tem, mas e as crianças? Como que a gente poderia, né, já trazer isso? Porque é muito comum a gente ver na escola, por exemplo, vamos plantar o feijão para ver o ciclo do feijão. Isso a maioria das crianças fez, né, nas escolas. Mas e aí? O que mais que a gente pode fazer? Bom, eu acho que assim, se a gente está, assim, se a gente fala de uma mudança estrutural, né, na educação, em relação à educação ambiental, em relação a inclusive uma nova ética ambiental, uma nova Uhum, relação, né, homem-natureza, ganha uma importância ainda maior a gente pensar a educação ambiental na educação básica, né? Porque, quer dizer, é ali que a gente está forjando uhum, né, essa mudança. Né? É ali que a gente começa a construir essa mudança, né? Desde a base, né? Então, tem uma importância ainda maior, né? E eu acho que assim, ó, sabe, eu acho que é justamente isso, assim, é você ir uhum, além dessa com questão do certeza. feijãozinho, sabe? Porque quando a gente fala de ciência, de qualquer coisa, né, quando a pessoa consegue ver, né, a Uhum, aplicabilidade daquilo na vida dela, na prática, né, ela é. muda totalmente a visão dela, né? A gente que é educador, a gente às vezes ouve, e às vezes até quando a gente foi aluno lá na educação básica, a gente reproduziu, né? Às vezes numa aula de uma matéria que você não gostava tanto, você estava vendo um conteúdo lá, você falava, nossa, mas Nunca vou eu usar vou isso. ser tal coisa, É. para que eu vou precisar disso na minha vida? Exatamente. Então, assim, quando a gente consegue também ver isso, né, isso muda Uhum, totalmente, assim, a relação, né? Então, assim, isso passa, inclusive, por uma questão
da própria divulgação de ciência que a gente faz, né? Da própria construção da ciência, porque e aí entra um Uhum, papel muito importante também de quem é educador, né? Porque assim, né, se a gente chega lá e está mostrando ali, né, conceitos, teorias ecológicas, teorias científicas, né, mas assim, se não é uma coisa palpável, né, se não uhum. é uma coisa minimamente tangível para aqueles alunos, né, você não vai aproximar eles disso, né, você vai manter aquela relação de distanciamento, né, às vezes Uhum. até de repulsa por aquela disciplina, conteúdo, né? É, Então é fundamental, né? A gente construir isso também né, na educação básica e eu acho que sim, estimulando também uma reflexão mais profunda, assim, uma uhum. formação mais crítica já das crianças, né? Porque claro que tem uma questão da Da idade, do linguagem, né? nível, né, de aprofundamento da linguagem, mas assim, dá para ir além também, né? Porque assim, tudo bem que tem coisas que você não vai conseguir aprofundar tanto com uma criança de uma determinada idade, mas também, né, eu acho que assim, é o meu termo, né? Você nem querer aprofundar demais, atropelar a própria formação, a construção do conhecimento daquela criança, mas você também não tratar Sim, aquela criança como boba, né? Não infantilizar, que às vezes acontece assim, né? Que a gente vê com certeza. nessa Sem, assim, educação eu como tradicional. pedagoga, né, vou puxar pro meu lado, tá, Guilherme? Mas o John Dewey sempre ele defendia que para um conteúdo, para alguma coisa fazer sentido para a criança, ela tem que experimentar aquilo, a partir da experiência mesmo. E assim, eu sempre fico pensando que esse é um tema que dá para a gente fazer tanta coisa com as crianças. É, eu te contei, né, que eu fiz esse projeto e a gente foi observar a praça, né? Na praça dá para a gente tratar tantos assuntos desse tema e tal. E assim, é o que você está falando, né? Eu acho que muito tem a ver também com o papel do professor nesse caso. Não tem como a gente fugir disso, né? Assim, nossa, tem muita coisa. Sim, com certeza. O Gadotti, né, o Moacir Gadotti, inclusive, ele traz muito um conceito do Uhum, que é a ecopedagogia, né? Que é uma coisa que não é simplesmente aquela coisa da educação no espaço escolar clássica, simplesmente, mas que é uma coisa mais que bebe, inclusive, do Freire também, né, de trabalhar a educação em espaço, de pensar a uhum, educação em espaços formais e não formais, né? Que é uma coisa também que foi me despertando muito interesse, né, ao longo da minha uhum. formação, a educação em espaços não formais, né? É isso que a gente falou. Às vezes a gente está às vezes tem uma praça ali na nossa cidade que a gente olha e não dá nada por ela, né? Mas quando a gente vai ver com mais calma, às vezes tem uma Uhum. biodiversidade ali muito maior do que a gente imagina. Às vezes tem muito mais riqueza, né, ambiental ali do que a gente imagina, né? E que às vezes a gente não para pensar. A gente não dá tanta atenção a É, e essa que a biodiversidade que comunidade tem não à nossa usa volta, também, né? né, Guilherme? Porque, assim, uma coisa que você está falando de instituição não formal, essa instituição que eu fiz esse projeto era uma instituição não formal, ela trabalha, né, no contraturno. Então, eu pedia para os meninos observarem a escola deles, a casa deles, e aí era muito interessante, porque os meninos chegavam para mim e falavam: Tia, meu pai não tá tomando banho com mais de 10 minutos mais. Coisas assim, sabe? Tia, eu falei com a minha mãe que a gente não pode jogar no lixo comida com plástico. E aí é o que você falou da aplicabilidade, né? A criança vai entendendo e vai se sentindo. Um menino falou uma vez assim comigo: Nossa, meus pais estão me obedecendo. Tipo assim, eu sei o que eu tô fazendo e tô conseguindo envolver mais gente nisso. E isso é a aplicabilidade que faz todo sentido para a criança, né? Nossa, Com certeza. É assim que a gente vai e, construindo, né, essa mudança, né? Porque é e uma você questão falando assim das. que passa por tudo isso, né? Desde lá o É, topo da estrutura até e a gente essa vê questão também, por de exemplo, na os alunos. educação infantil, que aí já não é tão, né, no fundamental e tal, mas a importância da criança ter contato com verde, com areia, com água.
né, para o desenvolvimento dela mesmo. E aí eu tenho visto um movimento de escolas investindo mais nisso, né, em fazer um parquinho verde, uma hortinha para as crianças, enfim, né, alguns mecanismos para a gente poder colocar esse assunto no dia a dia delas, né. Mas então, você já passou um pouquinho, né, por isso, eu queria que você falasse agora dos documentos, da parte mais burocrática, assim. Porque a gente sabe, né, que a gente tem políticas públicas ligadas à educação, como a LDB, PNE, enfim. E aí eu queria saber onde está Uhum, a educação ambiental? Ela é prioridade? Ela está só no papel? uhum. Então, no papel, ela é prioridade, assim, ela tem uma importância, assim, né, nos documentos normativos e tudo mais. Só que na prática, né, quando a gente vê, assim, não tem essa obrigatoriedade, por exemplo, de Uhum, trabalhar a educação ambiental como um eixo, né? Então, assim, muitas vezes, né, não tem nem essa preocupação, né, nas escolas e tal, né? Então é uma coisa que a gente ainda é muito deficiente, assim. E eu vejo, eu estava comentando essa questão de enraizar mais a educação ambiental na educação básica, assim, porque realmente, né, quando a gente começa, às vezes quando a gente começa a pensar em uhum, educação ambiental, aí a gente vai para academia. E aí a gente fica, é, né, e a gente abandona, assim, a atuação ali na educação básica, né? E aí a gente perde esse elo, né? E aí a gente vê isso acontecer, né? Por exemplo, agora a gente viu recentemente as universidades indo para a praça, né? Mostrar ali as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas e tal. Quer dizer, é uma coisa que já poderia estar sendo construída há mais tempo essa relação, está fazendo uhum, mais eventos externos para a comunidade, envolvendo mais a comunidade, fortalecendo mais o elo entre a uhum, própria universidade com a comunidade, né? Mas que a gente ainda tem uma defasagem nesse aspecto, né? E que impacta nessa construção, assim, porque a gente precisa também de pessoas que com esse conhecimento mais aprofundado, com uma dedicação maior ao tema, uhum, um aprofundamento maior, né, que pensem também, né, na educação básica, né, e promovam é, isso na educação básica também, né? Então é uma coisa que a gente precisa caminhar mais, assim, né? E quando a gente fala principalmente de políticas públicas, né? Pensando aí, por exemplo, a nível de município mesmo, a nível de estado, a gente vê assim, que a própria educação às vezes não recebe uhum. tanta atenção, né? Quanto mais a educação ambiental, assim, Nem como é algo lembrada. obrigatória, né? Não, com certeza. É, E é o que a gente estava falando de aplicabilidade, né, Guilherme? A gente podia fazer tanta coisa com essas crianças. com certeza. E muitas vezes, assim, a gente vê também uma, umas abordagens em educação ambiental, assim, que, por exemplo, né, vou fazer uma atividade aqui de educação ambiental com os meninos. Vou Uhum. pegar eles, vou Aqui em levar no Museu Viçosa de é História muito comum Natural. levar para o horto, Mas é muito que a isso, assim, UFV você tem leva no um zoológico, horto. você leva no Museu de História Natural. Mas por que você não leva ali Uhum. naquela área ali perto da escola, né, para ele ver o Uhum. meio ambiente que tem ali perto dele, que a gente passa tantas vezes, né? Que a gente não para reparar, não presta tanta Não, atenção com na certeza. correria do A dia a gente tem dia, muito né? E a essa, gente não consegue essa ideia de que educação refletir. ambiental é o verde, né? É no verde e tal. Tem uma pergunta aqui, ó, sobre o Código Florestal aprovado no governo Dilma. Poderia comentar mais? Bom, o novo Código Florestal, ele teve uns impactos bem negativos, assim, de reduzir zona de amortecimento, né? Quer dizer, ele permitiu que se avançasse mais, assim,
em termos de desmatamento, assim, que tipo, precisasse ter uma distância menor das nascentes, né, para desmatar. Ele fez concessões, né, ao agronegócio, assim, né, que vinha Uhum. pressionando por isso, né? E, e assim, se a gente fala de Belo Monte, né, também assim, a gente vê que foi uma, um recuo assim, em termos de política ambiental, né, que a gente vem Quase que cedeu, construindo né? no país. Com certeza, ainda mais no, né, assim, com aquele lobby todo que a bancada ruralista faz no Congresso e Uhum. tal, a pressão que eles fazem, É, né? E a gente vê a própria questão também do, a gente tem da Vale, né? tido desastres ambientais muito, né? No crime ambiental de Mariana, Uhum. ainda era, né? O governo Dilma, aqui em Minas, era o Pimentel, o governador, e assim, né, que punição foi dada à Vale, né? A Vale, inclusive, assim, estava até muito pouco tempo Uhum. enrolando para pagar, né, indenizações das vítimas, assim. E foi uma ação premeditada, né? Porque há pouco tempo atrás saiu veio a público um relatório de avaliação de risco da barragem, né, um relatório interno da Vale, em que a Vale fez a avaliação de risco da barragem e concluiu que ela ia ter menos prejuízo indenizando as vítimas do que fazendo os ajustes na barragem para evitar que a barragem rompesse. Né? Então, assim, e aí, 4 anos depois, a gente tem a mesma coisa acontecendo em Brumadinho. Né? Então, isso é fruto também dessa impunidade, né? E assim, não só uma impunidade, assim, mas uma falta de vontade política mesmo, né? Porque a gente vê, por exemplo, a Vale, ela criou uma instituição, né, a Fundação Renova, que estava captando recursos que eram para Uhum. ser destinados às vítimas do rompimento. E aí, assim, ela pegava os recursos, não, então a gente vai fazer as coisas aqui, a gente vai reparar. E aí, assim, não fazia, e inclusive usava o poderio econômico, o poderio jurídico, a influência para inclusive Uhum. coagir as vítimas e, e desincentivar as vítimas de mover ações na justiça, de buscar Aham. indenizações, retaliação mesmo assim contra as vítimas. Né? E a gente vê assim a batalha que foi assim, que está sendo ainda das vítimas do rompimento de É. Mariana de Não, e você 2015. falando Imagina de isso, aí, Brumadinho. fica um exemplo muito claro, né, Guilherme, pra gente, de como é importante as pessoas saberem sobre educação ambiental, porque infelizmente, no caso de Mariana, né, que não é acidente, é crime, né, ambiental lá de Mariana, a maioria da população é uma população que não tem muita noção dos direitos e, enfim. E aí a Carla está falando aqui, o mais triste com relação à Vale é a questão de que eles sabiam dos riscos, né? E aí, assim, destrói. Não é só gente que morre primeiro, né? Não é só rio que se contamina, mas destrói histórias. E a cidade até hoje não foi, né, reconstruída. O Pedro tá falando que, gente, um distrito inteiro foi destruído. 2015. Exatamente. E mais do que isso, né, Alice, o mais triste, eu acho que é justamente essa questão assim, da É, coerção econômica, assim, da relação de dependência que se cria, né? Porque começou a se levantar um debate assim depois do rompimento, né, de uhum, desativar a barragem lá de Mariana, de tirar a mineração de lá, mas aí a população entra naquele impasse, porque a economia da cidade uhum. depende da barragem, depende da mineração. Então, assim, cria uma relação de dependência, assim, que eles ficam entre a cruz e a espada, que eles querem tirar aquilo de lá, eles não querem a mineração lá, mas eles dependem ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo eles ficam naquela, mas se a A mineração gente sair vai daqui, a comer do cidade quê, vai né? viver do quê? Né? E as pessoas. É, Exatamente. E, assim, e tem rolado uma pressão muito grande, assim,
eu não sei assim em que pé tá, mas parece que tinha tido um avanço nesse sentido assim de Uhum. estabelecer um marco É. regulatório da mineração, porque nem isso Não. tinha, né? A gente vê todo o impacto da mineração no país, assim, não só com essas questões da barragem da Vale, mas a própria Uhum. questão lá na Amazônia, da mineração ilegal, porque não é só o agronegócio, tem um garimpo também, tem a mineração também. Eu citei aqui o Aham. exemplo dos dutos da mineradora que estavam jogando rejeito no macio do Amazonas, né? Então, quer dizer, um país que é tão afetado pela mineração, onde você tem tantas pessoas afetadas E pela a gente mineração, você também não tem um sabe marco até que ponto regulatório é vista disso. grossa também, né, Guilherme? Assim, o Pedro falou, ó, em Brumadinho buscam-se corpos até hoje. É, e ele também falou que houve manifestações pelo retorno da Vale, Samarco e Mariana por causa dessas dependências econômicas. Então é isso, né? E assim, fora que, se eu não me engano, é Barão de Sim, Cocais, que vive em alerta, né? Tem lá aquelas, a espada de macacos também. mas não tem É, risco então assim, de romper. Assim, tem várias cidades, né, aqui em Minas, assim. Depois que teve esse novo rompimento de Brumadinho, aí começou a surgir na mídia. Olha, Minas tem tantas porque foi barragens aqui em risco de o romper. crime de Mariana foi um impacto ambiental maior, né? Mas em Brumadinho foram muitas vidas, né? Assim, e aí toma essa dimensão mesmo, né? E aí Uhum. é aí que eu paro para pensar se a gente tem desde a base uma educação ambiental sólida para as crianças entenderem até de legislação. Guilherme, eu não sei nada. Assim, eu falo por mim, eu estou me colocando nesse bojo. Eu acho que a gente não tem noção das políticas, né, ambientais e tal. Então, se a gente começa isso desde pequeno, vai ficando mais natural para a gente saber dessas coisas também, né? E pode falar. Com certeza. Mas essa é uma questão que, né, você mesmo colocou, assim, passa pela formação de professores também, é uma questão estrutural, assim, né? Tá, eu tive essa curiosidade de buscar me aprofundar na educação ambiental na graduação, assim, Uhum, a mas maioria, quantos colegas meus não tiveram? provavelmente. E a própria questão de se a gente pensa, de como a gente pensa os problemas ambientais, né? Porque, por exemplo, no meu TCC, eu fiz uma discussão, assim, do tráfico de fauna silvestre, da exploração de recursos naturais, analisando, assim, e buscando estabelecer uma relação Uhum, entre a rota do tráfico internacional de fauna silvestre e as relações de poder entre os países uhum, na geopolítica assim, do planeta, assim, porque a gente vê que os países mais pobres, assim, os países que eles uhum, chamam de em desenvolvimento, né, Brasil, é, Índia e por aí vai, são os principais fornecedores de animais para o tráfico, né? E quando a gente vê os principais é, receptadores, eles estão na Europa, é os Estados Unidos, né? Então, assim, são países que mandam uhum, na geopolítica internacional, assim. Então, eu lembro que uma professora da banca ainda falou, ele teve esse uhum, clique de fazer essa relação. é, Mas quantos alunos não tem, não pensam sobre isso? Né? Então, assim, é uma questão que passa muito por isso também da uhum, formação de educadores, né? Porque se você está formando, dando uma formação assim, sobre educação ambiental para essa pessoa na graduação dela, uhum, superficial, assim, sabe? Que fica muito só naquela coisa de fazer um negócio aqui com os alunos com material reciclado, não é, sei o que, vamos fazer plantar um feijãozinho. Né? Se a pessoa recebe aquilo na graduação dela, consequentemente, é, ela, via de regra, ela vai reproduzir aquilo na prática docente dela. Ela não, porque foi o que ela aprendeu, foi o que ela recebeu, assim. Então, é uma questão, é, e cada vez mais né, urgente, né? cíclica, Eu assim. até outro dia comentei, a gente estava assistindo o jornal, tá cada vez mais comum a gente ver reportagem, você está falando de animal silvestre, de maus tratos, e enfim, né? Parece que tá tendo mais visibilidade isso, né?
Nossa, Guilherme, gostei muito dessas. A gente. A questão da Uhum, febre amarela, a gente teve há pouco tempo atrás, né? Pessoas matando iam ser saguis infectadas. porque achavam que sim, que É, sim ia estar combatendo a doença, não, né? Não, o sagui é. ele é E uma Guilherme, vítima também, não tem nada a ver, né? E aí a gente vê as pessoas, às vezes, né? Ah, os animais estão invadindo as cidades, estão entrando aqui nas cidades. É eu claro, a vi gente está desmatando os hábitats deles, né? uma Eles vão, cobra eles têm que numa sair. varanda de prédio, né? E é isso. E assim, que eu fiquei pensando enquanto a gente conversava, é quantos nichos tem isso, né? A gente falou de desmatamento, de animais silvestres, de crimes ambientais. Então, assim, eu posso até problematizar mais aqui e falar do papel das fake news nisso aí, né? Assim, porque o que você está falando, isso de, né, os animais têm que ir para algum lugar, e o tanto de fake news que as pessoas usam nesse assunto. Então, assim, o mais importante, gente, é a base. Se não começar da base, eu fico muito preocupada. Exatamente, passa por toda a estrutura, né? Desde lá, pensando uma política nacional de educação, até ali dentro da escola, a nível de Não, e município, de perpassa comunidade. por todas as outras discussões, né? Não tem jeito. E só para a gente fechar essa discussão da Vale, né? A Carla falou: olha, que uma empresa não pode chegar e tirar de cara os moradores do local. Tem que ser feita negociações e concessões. Mas realmente há muita desinformação e pessoas humildes, né? Então, assim, tem isso também. Quantas empresas não chegam no lugar e falam: ó, vou te dar uma casa, vai ser muito melhor para você, viu? Vou te dar uma casa em outro lugar completamente diferente que você não conhece nada, mas vai ser muito legal. E aí, por aí vai, né? As próprias remoções que teve também É, nas obras para a não, com Copa, para as certeza. Olimpíadas também, E aí, e comunidades aí são os inteiras que animais que estão foram invadindo, né? envolvidas, Né, assim. a gente não. Nós, aham, E só pegando um gancho nisso que você falou aí, de perpassar várias outras coisas, né? Eu vou aham, citar um exemplo aqui de Barbacena, né? Perto dos lados assim da igreja, da matriz de Nossa Senhora da Piedade aqui, que é a igreja principal da cidade, na região central, e tal, tinham patas de vaca, né? Que é uma árvore nativa, espécie nativa da Mata Atlântica e tal. E assim, né, com copas frondosas e tal. E aí tinha, assim, né, à noite, principalmente, assim, né, pessoas que iam uhum, para lá, tinha uns banquinhos por ali perto, as pessoas iam para perto daquelas árvores, né? Aí iam, assim, pessoas em situação de rua, alcoólatras, etc. E aí a prefeitura, com a conivência da paróquia, pegou e derrubou, autorizou a derrubada dessas patas de vaca, baixinha, plantou assim umas plantinhas michuruca, espécie exótica, um lugar baixinha, exótica, né, com o pretexto de que as árvores estavam afetando a estrutura da igreja, mas assim, sabe, é uhum. na calçada, é longe da igreja, sabe, não E se tinha são tão nem antigas, né? Por que agora? de isso. Então, a gente vê aí uma questão que é uma questão ambiental, mas que está ligada também a uma questão de, né, higienismo, de gentrificação, Social, né? Então econômica. é isso, assim, a gente essas ambientais, elas não são simplesmente uma questão de que tem só os Nossa, com impactos certeza. ecológicos, né? Tá em tudo, né? Não tem nem como. Tá no que a gente come, tá onde a gente vai, não tem muito, né? Tem outro exemplo. Em Cajuri, há muitos anos, os ipês da cidade foram todos cortados, além de outras árvores. E a gente vê isso cada vez mais, né? Principalmente em praça mesmo, por causa de gente em situação de rua e tal. É desanimador às vezes. Quantos lotes, né? Às vezes a gente vê um lote, um terreno baldio que fica anos e anos abandonado, e aí você pensa, poxa, esse local ele poderia, a prefeitura, se quisesse, Fazer um poderia abrigo. desapropriar esse lote, fazer uma horta comunitária, fazer.
né, alguma coisa. Porque se você faz uma horta comunitária, inclusive, você desperta esse É, senso, né, de pertencimento, de coletividade, as pessoas cultivarem a horta, uhum, de que, olha, é uma horta coletiva aqui, para todas as pessoas aqui da rua, do bairro, é, né, mas falta vontade política de fazer. E aí fica o lote anos, vago, aí vai alguém, compra o lote, é, e cada vez derruba menos tudo e as faz um pessoas estão prédio. tendo esse senso de pertencimento. A praça principal aqui de Viçosa, recentemente, 1 ano, 2 anos, foi reformada e eles fizeram canteiros baixos com umas flores lindas, violetinha, flor pequena mesmo. E aí, assim, uma semana depois, tiveram que fazer uma campanha, ou que não sei nem se chegou a colocar uma gradinha, porque as pessoas estavam roubando as plantas da praça. A pessoa não tem esse sentimento que, assim, o público é meu. O que é meu é o que eu tenho dentro da minha casa, né? E é por aí mesmo. Olha, a Carol tá falando, o conhecimento promovido pela educação ambiental com certeza ajuda também a respeitarmos mais as culturas de povos tradicionais que, sem dúvida, vivem numa relação de mais harmonia com o meio ambiente. Com certeza. Com certeza, a gente tem comprovação científica disso, né? A gente teve, né, quando começou a acontecer essa disparada das queimadas, a gente viu assim, pesquisas que mostraram por imagens de satélite, né, uma comparação assim, entre né, tipo, tinha uma área que sim, aí daqui para cá era tipo uma reserva indígena, uma área indígena, e daqui para lá era, né, mata. E aí, assim, A da olho reserva nu, indígena né? para Dá para lá, estava tudo perceber. desmatado já, Uhum, pastagem, já tinha virado pastagem, né? E a terra indígena estava preservada, né? Então elas têm uma uhum, importância muito grande na preservação também. E a gente vê como que também tem uma pressão em cima disso, né? Para prorrogar, para protelar a uhum. demarcação das terras indígenas, os conflitos, né, agrários que a gente vê, né, que muitas vezes a gente vê indígena sendo morto por, Uhum. por jagunço, né, sendo morto de É. latifundiário para tomar posse daquelas terras, E eles têm uma relação né, de para ir respeito expulsando muito eles, né. maior também. E a gente vê, a gente está falando dessas queimadas, né, a gente está falando Uhum. dessas queimadas aí no Pantanal, né. A gente teve o maior refúgio de onças pintadas do mundo ameaçado por essas queimadas. A gente tem um dos maiores refúgios do mundo de arara azul ameaçado, né? E a gente tem um povo indígena que já perdeu mais de 80%, que teve mais de 80% da terra deles queimada, É. né? Afetada por esses incêndios, né? Então, quer dizer, são povos que dependem disso, né? Quer dizer, há alguns anos atrás teve uma troca de saberes, né, no Instituto Federal aqui, eles fizeram uma troca de saberes que vieram uns indígenas Kaxinawá, né, do Acre. E eles vieram aqui para aprender Uhum. técnicas de agricultura, de cultivo e tal. E com a demarcação também, teve isso, porque antes era, né, ele saía lá para caçar, para pescar, ia lá longe. Agora não, agora ele tem a terra demarcada ali E que talvez. que pertence àquele povo, né? Então ele tem que saber se adaptar também, né? Então ele vai passar a ter Uhum, que plantar ali, fazer é, uns cultivos mais fixos, de repente uhum, até desenvolver uma pecuária também. Então isso traz também, por mais que seja uma atividade uma ação que beneficia, que protege esses povos, né, a demarcação das terras deles, isso também acaba trazendo impacto ao modo de vida deles, né? Acaba tendo que fazer com que ele tenha que se adaptar, né? E aí eles trouxeram, né, explanações sobre a cultura deles e tudo mais, e um deles era uhum. pós-graduando, né? Tinha feito o doutorado dele no Mato Grosso, na área de linguística, para ele
registrar, Que massa. né, a língua do povo dele, né? Porque as Uhum, línguas indígenas são muito plurais, né? Então, né, quando às vezes você perde muitas línguas indígenas uhum, por falta de ter um registro, né? Então ele estava se preocupando com uhum. isso também, né? Era um cacique, inclusive, ele estava se preocupando em fazer esses registros, né, formais, né, da linguagem, dos padrões de desenho, né, dos tecidos, das e É, etc, e acaba para que quem tem que preservar a cuidar própria deles cultura são deles, né? eles, né? Infelizmente. É. Olha, Guilherme, infelizmente a gente está chegando no final. Eu gostei demais da nossa conversa. A gente pode pegar vários desbravamentos, né? Ó, desdobramentos né, desse assunto, assim. Você falando esse negócio da demarcação de terra, eu até fiquei pensando que tem solos que são propícios para algumas coisas e outras não, né? Então, talvez algumas comunidades tenham até que mudar, né, assim, a alimentação toda. Nossa, muito complicado. Aí eu vou aproveitar esses 3 minutinhos para agradecer mais uma vez você, Guilherme. Foi um prazer ter aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho até que a gente deve fazer uma oficina de educação ambiental, viu? Porque a gente divulgou hoje nosso primeiro evento e a gente quer que seja o primeiro de muitos. Então, estamos aí abertos para a gente fazer essa parceria. Queria falar que eu vim de amarelo hoje porque é a última live de Setembro Amarelo, né? E a gente apoia muito essa causa. Semana que vem, o episódio do nosso podcast é sobre isso, com o psicólogo Matheus. E semana que vem o Pedro vai conversar com o Bruno sobre avaliação. E é isso, eu queria te agradecer. Você quer deixar um recadinho? Final, tem 1 minuto e meio. Agradeço muito o espaço, a oportunidade, né? Eu venho acompanhando, né, o trabalho de vocês, assim, é muito interessante, né? A gente acaba, às vezes, não conseguindo acompanhar todas as lives, mas algumas a gente vê. Quando a gente não consegue acompanhar, a gente corre lá para ver as Acho que indicações que os o seu vem convidados amanhã. deixaram, né? Amanhã tem indicação do Guilherme. E é um espaço muito, muito importante, assim, de troca e de estar utilizando também esse período, né, de pandemia, de isolamento, de uma, um período em que a gente passa mais tempo na internet também para fazer para trazer essas discussões, né, para a gente também estar se movimentando e Nossa as ideia pessoas, né, é ser no elo bom para sentido. muita gente. E você é o primeiro convidado que não vem, assim, ou é amigo do Pedro, ou é meu amigo. Então a gente está muito feliz de dar esse pontapé inicial com você aqui. Muito obrigada mesmo. A Amarela está de portas abertas. Eu Né? comecei Ai, pela gente, live do João, né? Aí ele que fez a ponte, ele participou da live aqui, aí eu já segui o Instagram, comecei a acompanhar, achei muito massa, e agora estamos tendo muito essa obrigada, Guilherme. oportunidade Muito riquíssima obrigada, aqui. João. A gente tem que agradecer. Cruzeirense é triste, viu? Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que assistiu também. E até mais. Beijo. Boa noite, gente. Obrigadão, pessoal.